Seja um cristão na vida doméstica. Parte 02, 6 de março de 2024. Fim deste nosso estudo. Quando marido e mulher são gentis, amorosos e gentis um com o outro, quando ela, em sua fraqueza, sente sua dependência dele e olha para ele com amor e confiança como sua defesa, e ele, em sua força e deleite, envolve-a em seus braços fortes de proteção, com um sentimento de responsabilidade de alimentá-la e cuidar dela. Então eles poderão testemunhar que tem um céu em seu lar. A menos que tenhamos alcançado tal vida, não alcançamos o cristianismo bíblico, nem a alegria e felicidade doméstica. O dever dos pais para com seus filhos. A maioria dos pais acredita que ama seus filhos. Mas o verdadeiro amor cristão dos pais pelos filhos compreendem mais do que muitos imaginam. Eles podem amá-los de certa forma, mas o pai que se sente provocado pelo filho e ameaça esbofeteá-lo, chamando-o de algum nome feio, ele não ama o filho com amor cristão. Quantos pais e mães, sob provocações, estão fazendo ameaças severas de punir seus filhos, ao mesmo tempo em que os chamamos de pirralhos, feios, pequenos diabinhos, etc. Esses pais não são cristãos, não importa qual seja a sua profissão. Eles não compreendem a verdadeira natureza do cristianismo. Se acreditam que são cristãos, embora tenham sentimentos tão duros e usem termos tão malignos para com os seus filhos, o cristianismo é muito mais bonito que isso. Os pais são ordenados a treinar seus filhos para Deus e para o céu. Pais, não provoquem a ira de seus filhos pela maneira como os tratam. Em vez disso, criem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Efésios 6:4. Eles devem ensinar-lhes a palavra de Deus. Tenha apenas cuidado e observe-se atentamente para não esquecer as coisas que seus olhos viram ou deixá-las escapar de seu coração enquanto você viver. Ensine-as a seus filhos e aos filhos deles, depois deles. Deuteronômio 4:9. Ensine-os aos seus filhos, falando sobre eles, quando estiver sentado em casa e quando caminhar pela estrada, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 11:19. Eles devem contar-lhes sobre os julgamentos de Deus, conforme dados em sua palavra. Conte isso a seus filhos, e deixe seus filhos contarem a seus filhos, e seus filhos a outra geração. Joel 1:3. Os pais devem sustentar os filhos. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua família imediata, negou a fé e é pior que um incrédulo. 1 Timóteo 5:8. Os pais que, por indolência, não conseguem vestir-se confortavelmente, alimentar-se suficientemente e dar-lhes vantagens educacionais e religiosas de acordo com a regra bíblica, tais pais não podem ser chamados de cristãos. Os pais não podem ser cristãos e usar o seu dinheiro para bebidas, cigarro ou diversões, e depois deixarem de vestir confortavelmente e dar a seus filhos alimentos saudáveis suficientes, ou deixarem de lhes dar vantagens educativas e religiosas adequadas. Agora, os presbíteros e diáconos são ordenados a governar bem os seus filhos e tê-los em sujeição com toda a seriedade. 1 Timóteo 3:4-12. Os anciãos são um exemplo para o rebanho. Consequentemente, segue-se que todos os cristãos devem governar bem os seus filhos e tê-los em sujeição. Os pais não podem ter a aprovação de Deus, não importa o quanto orem e quão ativos sejam na vida religiosa, se permitirem que os seus filhos os desobedeçam e sigam os caminhos do pecado. Conhecemos muitos pais
que oravam pela salvação de seus filhos e, ao mesmo tempo, permitiam que eles participassem de diversões, danças mundanas e etc. Tais orações ficam sem resposta, e tal conduta traz a ira de Deus sobre os pais. Pelo bem de sua alma e das almas de seus filhos, evite-os dos maus caminhos. Proíba-os de frequentar locais de diversão mundanos, mas leve-os consigo para a casa de Deus. Grande responsabilidade recai sobre os pais. Eles têm um filho cujo destino eterno depende em grande parte do treinamento que receber na juventude. Adoraríamos escrever muito mais sobre o assunto, mas devemos deixar de acrescentar essas palavras de exortação a todos os pais. Ao valorizar a sua própria felicidade e a felicidade eterna de seus filhos, encha sua alma do amor divino e do Espírito Santo. Então, que você possa dar um exemplo piedoso aos seus filhos e então buscar a ajuda de Deus para treiná-los no caminho da justiça. O dever das crianças para com os pais. Embora seja dever dos pais ensinar o filho, Deus faz com que seja dever do filho seguir os ensinamentos dos pais. Um filho sábio ouve as instruções de seu pai. Provérbios 13, 1. Os filhos são ordenados a obedecer aos pais. Os filhos obedecem aos seus pais no Senhor, porque isso é certo. Honre o seu pai e a sua mãe. Efésios 6, 1 e 2. A obediência aos pais agrada muito a Deus. Filhos, obedecei a vossos pais em tudo, porque isto agrada ao Senhor. Colossenses 3, 20. Atualmente, muitos meninos e meninas desconsideram totalmente as ordens e desejos de seus pais. Essas crianças ainda não experimentaram o poder da regeneração. Não importa quantas reuniões da igreja frequentem. Filhos, Deus ordena que vocês amem, honrem e obedeçam aos seus pais. E a menos que a sua fé os leve a fazer o que Ele ordena, vocês não têm nenhuma promessa do céu. Bem-aventurados todos os que temem ao Senhor, que andam nos seus caminhos. Vocês comerão o fruto do seu trabalho. Bênçãos e prosperidade serão suas. Sua esposa será como uma videira frutífera dentro de sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128, de 1 a 4. Amém. Findou este nosso estudo. Senhor Deus, bondoso eterno Pai, Senhor, eu te peço perdão, Senhor, pelo meu pecado, porque eu sei que eu não fui um bom pai, Senhor. Ainda que eu tive um exemplo, Senhor, muito bem vindo do Senhor, ó Pai, porque antes de casar eu já o conhecia, ó Pai. Mas, Senhor, eu te peço e lhe rogo, pela salvação do meu filho, ó Pai, não permita, Senhor, que o mundo o engula e que ele se perca pelos caminhos das trevas. Senhor, toma o meu filho em tuas mãos, onde quer que ele estiver, aonde quer que ele for, aonde for as amizades que ele estiver, ó Pai. Se não for servos teu, afaste da vida dele, ó Pai, tudo aquilo que não provém de ti, e abençoe a vida do meu filho, porque quando eu orei e te pedi, Senhor, que seria teu o primeiro que viesse, se fosse homem ou mulher, e ele é teu, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Eu te louvo pelo meu filho, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.